Seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos Bíblicos da Família. Nessa aula de hoje vamos estar falando sobre o divórcio à luz da Bíblia. Antes de darmos início, vamos orar? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós vamos estar estudando sobre o tema do divórcio à luz da Bíblia. Que nós possamos, ó Pai amado, ser orientados e aprender aquilo que o Senhor tem planejado para o casal, para que não chegue nessa situação complicada. O Senhor pode guardar, possa guardar cada um dos casais que estão assistindo, cada uma das pessoas que estão envolvidas nesse relacionamento, para que possa entender o valor de preservá-lo com a tua ajuda para a glória do teu santo nome. Nós te pedimos em nome de Jesus. Muito bem. Diz a pesquisa, um tratado dizendo que no Brasil o divórcio subiu quase 300% desde 84 até 2011. Essas pesquisas dizem que no Brasil tem crescido de uma maneira extraordinária, muito grande. De cada 2,6 divórcios por cada 1.000 habitantes. Em números absolutos, os divórcios concedidos passaram de 30.847 em 1984 para 350 mil em 2011. É um número assustador. De acordo com o IBGE, a quantidade de divórcios do Brasil em 2011 aumentou em 45,6% em comparação ao ano anterior. É um aumento recorde desde que o índice passou a ser registrado em 1984. O que tem mudado de uma maneira extraordinária esse número crescente de divórcio é que as pessoas antigamente tinham um conceito, tinham uma dificuldade, lutavam por todos os meios para resolver a crise e o problema no casal. Hoje, com as mudanças de leis, vamos falar de um Brasil, do nosso Brasil hoje, com a facilitação do divórcio, ou pode dizer assim, um tipo de comercialização da facilitação do divórcio, tem levado as pessoas a não pensar antes de tomar a decisão de trilhar ou andar no caminho do divórcio. No Jesus vem nos seus ensinamentos, principalmente quando ele foi questionado a respeito do assunto, sobre o divórcio. E Jesus deu o parecer e deu aquilo que Deus tinha planejado a respeito do casamento e o que Deus planejava a respeito do divórcio. Antes de mais nada, devemos entender que na lei havia alguns tratados específicos falando sobre divórcio, algumas coisas que poderia ter ou que não poderia ter a respeito do divórcio, essa prática no meio. Havia muitas condenações lá no Antigo Testamento, principalmente da impureza, da difamação, da infidelidade, e assim por diante. Havia algumas coisas definidas ali a respeito. Então haveria esses tratados, somente no livro de Deuteronômio, capítulo 24, aí fala de alguns termos de divórcio ali, ou algumas traduções falam de repúdio, tanto da parte do homem da parte do homem para com a mulher. Porque naquele tempo as mulheres não tinham essa liberdade de se divorciar-se por conta própria. Então tinha mais esse comportamento mais para o lado masculino. Mas de um modo geral, sempre há uma condenação, mas o que bem tratado no Deuteronômio, capítulo 22, ali fala que quando o marido rejeitar a mulher, falando que ela não era virgem e provando ali essa acusação, poderia até haver algum tipo de divórcio. Deuteronômio capítulo 22. O marido difamando a mulher por ela não ser virgem, depois ser provada a inocência dela também, aí isso aí deveria ser rejeitado, porque haveria esse tipo de coisa, essa conduta também no meio do povo. E a fornicação também entre os solteiros, né, com casais, algumas coisas da imoralidade sexual que estava às vezes enraizada no povo, que tinha sido influenciada por vários tipos de cultura
ali. A lei tratava muito bem a respeito do casamento, como que deveria ser feita a cerimônia e a respeito do repúdio. Mas o que nos deixa bem claro a respeito disso foi quando no sermão ali do monte, Jesus foi confrontar os religiosos por causa das práticas deles, principalmente do divórcio, que tinha sido tomado uma dimensão deliberada ali, que era, vamos dizer assim, que era coisa insustentável. No caso deliberado do marido em relação à mulher, a questão principal era dos maus tratos que as mulheres sofriam. E as questões envolviam muita coisa. Uma das coisas era, com certeza, quando os maridos tratavam mal a mulher, ou a desqualificavam a mulher, divorciavam da mulher por qualquer motivo, sem uma coisa mais concreta. Simplesmente por algum tipo de crise, algum tipo de defeito, algum tipo de comportamento, já tinha ali a prática do divórcio, tinha banalizado essa prática, tinha sido aceita como normal entre principalmente os povos religiosos ali. Então nós temos Jesus tratando a respeito disso. Aí os fariseus, as pessoas, os questionadores, no livro de Mateus, capítulo 19, chega e pergunta a Jesus: é lícito o marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? Olhe bem que você vê que por trás desta pergunta, com certeza já está demonstrando o que era a prática normal naquela época. Por qualquer motivo, então, por trás dessa pergunta, está bem implícito que a coisa estava bem banalizada, o casamento banalizado e o divórcio tinha sido uma prática normalizada entre o povo ali. Então, quando eles fazem essa pergunta, eles querem algum tipo de aprovação do divórcio. Jesus já responde logo: por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiar-se? Porque a segunda pergunta foi: por que Moisés mandou dar carta de divórcio e repudiar? Então eles fazem uma pergunta: pode repudiar por qualquer motivo? E por que Moisés falou que poderia dar carta de repúdio, né? Repudiar a mulher ou a carta de divórcio? Jesus já vai logo e responde: não foi isso o planejado de Deus. Deus não planejou isso. Deus quisesse que o casal que fosse unido permanecesse unido e que nunca o homem deveria separar. Mas não foi Deus que permitiu o divórcio, que instituiu o divórcio. Foi Moisés permitiu por causa da dureza do coração. Então, uma diferença muito grande entre instituir e permitir. Entre permitir e a vontade, porque a vontade de Deus é que nunca houvesse prática de divórcio no meio do seu povo, de hipótese alguma. O que Moisés foi, aí Jesus falou assim: não foi Deus, foi Moisés permitiu por causa da dureza do coração de vocês. Então há uma diferença entre permissão e vontade aqui, e não é a vontade de Deus de hipótese alguma. Às vezes situações chegam e acontecem, nós vamos lidar com pessoas que passaram por primeiro, segundo casamento, ou estão passando por divórcio, está entrando nessa vida divorciada. É complicado essa situação, mas a igreja tem que saber lidar com todos esses tipos de dificuldades e problemas que vai surgir entre nós. Porque dessas pesquisas aqui, uma delas interessante, que eu estava vendo na matéria de Minas Gerais, do Jornal de Minas Gerais, da Folha de Minas, que o número de divórcios tem crescido de uma maneira extraordinária entre os próprios cristãos. Reverendo Augusto Nicodemos, em seu livro, né, A Família e a Bíblia, ele fala também disso, que o crescimento é enorme, cresceu muito entre os próprios cristãos, ou seja, aqueles que deveriam ser o exemplo de perseverança e de não prática do divórcio, passou a imitar os mesmos comportamentos daqueles que são lá de fora. Então a estatística não está tendo quase diferença nenhuma entre aqueles que são cristãos da prática e aqueles que estão praticamente iguais. Não é difícil de nós olharmos em nosso meio,
em nossa volta, o inúmeros de pessoas divorciadas estão divorciando, recasando e que fazem parte até do movimento cristão. Então a coisa tem se banalizado, como Jesus tratou dos fariseus ali por causa da religiosidade, mas de uma prática errada, indecente. Também isso está em nossos tempos de hoje. E não só essas dúvidas surgiram ali com os fariseus, mas também surgiram entre os próprios cristãos quando ele escreve a carta para Paulo, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 7, a respeito de algumas perguntas que eles têm ali para fazer para ele. 1 Coríntios capítulo 7, Paulo fala a respeito de alguma outra carta que ele tinha recebido deles, e de algumas questões de pergunta que eles tinham, algumas dúvidas que eles tinham em relacionamento do homem à mulher, ou seja, entre o casamento. E uma das coisas que eles perguntaram ali com certeza foi a respeito, está no versículo 10, versículo 10 ao 11, quando Paulo responde que ele tem algumas coisas ali, que a esposa não deve separar do marido, mas se o fizer que permaneça solteiro, reconcilie com ele, o marido não deve separar da sua esposa. Ou seja, com certeza dá um parecer que a pergunta é assim: em nome de uma espiritualidade ou de uma prática mais séria, religiosa, de ter uma vida de piedosa de Deus, pode se separar a pessoa um do outro? Paulo vai e repete o ensinamento de Jesus, capítulo 19. Ele falou assim: de hipótese alguma deve ser separado. Nunca deve separar aquilo que Deus juntou. Então, algumas pessoas pode até surgir essa pergunta: ah, mas eu quero me divorciar para viver mais uma vida pura diante de Deus, mais séria diante de Deus, querendo se justificar uma prática que é condenada pela Bíblia. E Paulo falou assim: de hipótese algumas, não vem, mas não o Senhor. Ele falou assim: não deve se separar do marido nem a esposa, não hipótese alguma. E aí então, às vezes, nós queremos encontrar argumento ou justificativa para tal prática em nosso meio. E nós, às vezes, ou algumas pessoas, podemos até usar a justificativa de ter uma espiritualidade, de se dedicar-se mais a Deus. Mas não tem como dedicar-se mais a Deus quebrando princípios que ele mesmo tem estabelecido que não deve ser rompido. E para ter um relacionamento com Deus, todos os princípios que ele tem estabelecido deve levar em conta e colocar em prática. Agora, nós justificarmos um divórcio, justificar ele por causa de inúmeros erros e justificar o divórcio por causa de que quer ter uma prática melhor, uma espiritualidade melhor, mas sair diante de Deus, está um equívoco enorme com isso. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. E a segunda questão Paulo falou assim que no versículo 12, versículo 9, se o cônjuge descrente ou crente pode se divorciar do descrente. Ele fala assim: não, de hipótese alguma, porque há situações em nossas igrejas, nas comunidades cristãs, que ou o marido ou a esposa se converteu e o marido ou a esposa ainda não, o seu cônjuge ainda não é convertido. Então eles perguntam se poderia separar só pelo fato de não ser descrente. Paulo falou assim: de hipótese alguma deve se separar dele ou dela, deve permanecer. Então você vê que eles tinham essas perguntas, parece que havia essa prática, estava normalizado entre eles algum tipo de comportamento, que eles fizeram essa pergunta. O bom é que eles fizeram a pergunta para uma pessoa certa, e essa pessoa certa dá uma resposta adequada e conforme Deus quer. Hipótese alguma deve se separar só pelo fato da pessoa ser descrente. Porque é fato hoje de práticas que às vezes a pessoa se converte ou o marido ou a esposa não se converteu ainda, é a pessoa caminhar logo por caminho do divórcio achando que isso é
muito mais fácil, vai facilitar a tua vida. Pelo contrário, quando a pessoa toma o caminho do divórcio, a vida dessa pessoa se torna um peso complicado por causa das consequências que elas vão arrastar. A terceira pergunta é: o descrente se separar do crente a partir do descrente, essa vontade dele, pode? Aí Paulo falou assim, aí pode. Então está entendendo aqui? Paulo falou assim, sendo o cristão, o casal, e um querer se separar para viver mais espiritualmente diante de Deus, pode? Viver mais, dedicar mais à vida de piedade, à religião, pode? Paulo falou, não. Aí Paulo já fala assim, mas... Aí a segunda pergunta é, mas e quando um crente tem um cônjuge descrente, pode divorciar dele a partir da decisão do crente? Paulo falou, não. Aí a terceira pergunta é, mas quando o descrente toma a decisão de querer se separar do crente, pode? Aí Paulo já fala assim, aí sim, no versículo de número 15 do capítulo 7 de 1 Coríntios. Se porém o cônjuge descrente insistir. Então quando tem essa palavra aqui, insistir, isso quer dizer também que a pessoa não deve ceder com facilidade assim, abrir mão do casamento assim. Tem que lutar e relutar. Aí quando ele insistir que não quer e que quer separar-se, aí Paulo fala, deixe-o ir. Nesse caso o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Então, nesse caso, sim. O que nós devemos tomar cuidado para que o divórcio não possa bater em nossa porta? O que nós devemos tomar cuidado para que não entre e provoque essa ruptura nesse relacionamento? Tem algumas aplicações bíblicas, que a primeira coisa que fala assim é sobre a pureza sexual deve ser reservada para o leito conjugal. E todas as vezes que a Bíblia trata do assunto, a ênfase na preservação da pureza sexual no casamento está no livro de Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13 e versículo de número 4. Vamos ver o que o autor escreveu aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim, um homem honre o casamento e mantenha pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e adultos. Fala da que a pureza sexual entre o casal. É o que às vezes tem provocado danos nos casais que têm levado o caminho do divórcio. Uma das coisas da impureza, da falta de compromisso, a falta de cumprir esses princípios, um desses princípios no casamento, e a impureza sexual tem entrado no casamento. O fundamento principal das Sagradas Escrituras para que o casamento permaneça saudável e o divórcio nunca deve bater a porta, é que nós devemos colocar em prática todos os princípios bíblicos e ensinamentos bíblicos, independente da situação que o casal esteja, tem princípios bíblicos para orientar, para ajudar, para consertar, para solucionar as causas para que não caminhe no caminho do divórcio. Essa situação vai bater em nossa casa, em nossa porta, em nossas igrejas. Essa situação nas nossas comunidades vai bater? Sim, vai bater. Essas pessoas vão chegar até nós? Vão sim. Mas nós devemos saber como tratar com todas essas pessoas. Porque é fato que no nosso meio, no meio cristão, o que não deveria ter essa prática de divórcio, há essa prática. Há esse tipo de coisa. O que nós devemos tomar cuidado é que nunca devemos abrir mão dos princípios das Sagradas Escrituras, em hipótese alguma. Se isso está acontecendo em nosso meio, numa grande escala, menor escala, hipótese alguma, a doutrina bíblica deve ser rompida, deve ser silenciada. Em nome de um bom estar, de uma boa amizade, em nome de uma boa comunhão, entre aspas, entre os irmãos, às vezes tem abrido mão de princípios da doutrina que nunca deve ser quebrado. Então, quando surgir esse tipo de coisa em nosso meio, uma das coisas é as regras de Deus nunca devem ser quebradas e rompidas. E uma delas é no prática do divórcio. Em hipótese alguma, que o papel da igreja é ensinar a verdade
a uma geração corrupta, porque a humanidade toda já é corrupta, já está corrompida em todos os aspectos. Então, quando a pessoa, as comunidades passam a pegar os comportamentos das pessoas e aceitar com facilidade dentro da igreja e abrindo mão dos princípios da Sagrada Escritura, das doutrinas bíblicas, aí essa comunidade está com problema. Vai vir esse tipo de comportamento? Vai surgir em nosso meio? Sim, mas nós devemos ter que esse valor, o valor do reino, que é as regras estabelecidas por Deus, hipótese alguma deve ser abandonados ou abrir mão deles, em nome de Jesus Cristo. A segunda coisa, a igreja tem que aprender a reeducar os divorciados, ou às vezes tem um recasado, porque isso é fato. Isso chega em nossas igrejas, isso chega em todas as comunidades. Nós devemos rejeitá-los, devemos jogar fora, repudiá-los, em hipótese alguma. Nós temos Bíblia, nós temos a Sagrada Escritura que nos ensina a reeducar essas pessoas quanto ao plano de Deus para a vida deles, e Deus é capaz de corrigir e auxiliar essas pessoas e fazê-los dando graça para que possam lutar contra o pecado. E eles precisam de conselhos, de consolos, eles precisam de orientação, que às vezes eles sofrem por tantas outras causas e principalmente os danos por causa do pecado. Então o que nós devemos fazer como igreja? É nós, quando recebermos essas pessoas em nossas comunidades, os divorciados, os recasados, é saber tratar dessas pessoas, reeducando eles conforme as Sagradas Escrituras, não discriminando e não os repudiando, jogando para fora, mas sabendo lidar com essa situação, tratando deles, de cada um deles, dependendo dessa gravidade, cuidando deles com orientação de Deus, com temor de Deus, com humildade e misericórdia, acima de tudo que o Espírito Santo se direcionar, mas nunca virar as costas para essas pessoas, porque um dos principais papéis da igreja é cuidar dessas pessoas, principalmente que enfrentam problemas conjugais ou enfrentarem que trilhar o caminho do divórcio. Diante dessas dificuldades, nós precisamos cuidar de cada um. Cabe a cada um de nós cristãos a cuidar dessas pessoas que tiveram essa experiência ruins ou terrível do divórcio. Então nós devemos saber lidar com cada um deles. E a Bíblia há conselho para isso. O problema é que a maioria, um grande número, não soube lidar com essa situação. Às vezes chega um divorciado, às vezes chega um recasado, e em vez de tratar essas pessoas com misericórdia e graça, e respaldado pela Bíblia, não acusando e colocando um peso, esmagando essas pessoas, mas apontando o caminho da cruz. Em vez de nós fazermos isso, não, em vez de nós estamos entregando essas pessoas no caminho da condenação. E a outra coisa é que os princípios bíblicos, eles sempre vai restaurar o relacionamento dessas pessoas com Deus, que possivelmente foram abaladas ou está sendo abalada. Então há princípios bíblicos para isso. O divórcio nunca é vontade de Deus, nunca foi e nunca será. Isso é um comportamento humano que Deus não aprovou em hipótese alguma. O que juntou Deus, o homem nunca deve separar. Então aquele compromisso que foi feito diante de um ministro, do sacerdote a respeito do casamento, em hipótese alguma ele deve ser quebrado ou rejeitado ou esquecido. O divórcio acontece no meio cristão? Acontece, é fato, mas não deveria e não deve ser assim. Nós devemos, o cristão, ser orientado conforme a Sagrada Escritura, ver o divórcio como uma prática condenável diante de Deus, condenada por Deus. Que não seja o caminho que alguém venha tomar. Quando a crise bater na tua porta ou na porta de algum casal, que o caminho do divórcio não seja a primeira opção, mas que nunca tenha essa opção anotada no caderno do coração, mas que tenha a opção Cristo é capaz de restaurar o casamento. Mas quando surgem essas pessoas que tiveram essas experiências na vida dele pelo divórcio, nós devemos orar a Deus, pedir graça para Deus, para que possa
essas pessoas continuar ali naqueles que eles estão sendo ali no outro recasamento ou no divórcio, na orientação de Deus, que Deus, pela graça dele. A discriminação de hipótese alguma deve fazer parte do cristão ou da igreja. Deve acolher essas pessoas, tratar bem essas pessoas. De um modo geral, o divórcio é condenado diante de Deus. O divórcio, em hipótese alguma, é uma coisa aceitável por Deus. Algumas vezes nós podemos ver que Deus pode tolerar, mas a princípio, de uma maneira radical, divórcio nunca é vontade. Divórcio é um rompimento de uma aliança que foi feita com o cônjuge e diante de Deus, sendo Deus testemunha, uma aliança que ele estabeleceu, que é o mandato do casamento. Para concluirmos, nós devemos entender a declaração bíblica que o casamento deve ser para toda a vida. Percebemos as vantagens que ele oferece. O princípio de um casamento, o princípio bíblico para um casamento a ideia é de que não se deve casar pensando que se não dá bem, chegar à crise divorcia. Não, é por a vida toda. E pela vida toda, isso quer dizer que é quando vem problemas, vem a dificuldade, qualquer um dessas diversidades que venha a surgir, deve passar. E a vida é isso, tem altos e baixos, o importante é que essa aliança, hipótese alguma, seja quebrada. E nós devemos ser capazes de vencer no momento de esfriamento em qualquer área do nosso casamento, no romantismo, as variações sofridas em relacionamentos. Deve ter o que? Uma disciplina em manifestar o amor de Deus nele, que pode requerer para o casamento. Então nós devemos orientar-se. Passamos por dificuldade, podemos enfrentar dificuldade? Sim. E nessa dificuldade como surge? É buscar refúgio e ajuda em Deus. Nunca o casamento deve ser rompido. O caminho do divórcio nunca deve ser uma escolha. Seremos capazes de fazer a aliança matrimonial funcionar como resultado de nosso compromisso com Deus e com o próprio casamento. Então, o interessante é que quando você é compromissado com Deus, com a sua palavra, com a sua doutrina, com as suas regras, com os seus princípios, com tudo que ele ensina, o casamento também vai ser dessa mesma maneira, porque ele vai conduzir o casamento, ele vai ser o fundamento, o orientador, o guardador do casamento. E divórcio nunca vai ser a opção daqueles que temem a Deus e andam com Deus. Que Deus abençoe você, no nome de Jesus Cristo, e aguardo você na próxima aula dos Fundamentos Bíblicos para a Família. Lembre-se, divórcio nunca é da vontade de Deus. Deus nunca aprovou o divórcio. Aconteceu, independente se você é recasado, passou pelo divórcio ou não, mas com certeza no Evangelho tem graça de Deus para você continuar a sua vida dependente de Deus e sendo orientada por Deus nas Sagradas Escrituras. Se você passou ou não por algum tipo de experiência, sim. Se você já passou, o Evangelho tem poder, tem graça para te dar ajuda a você andar a partir do momento que você tenha consciência. E se você continua e não passou, ore a Deus para que você não passe por esse sofrimento. E nós, como igreja, ter graça e misericórdia das pessoas que passaram por isso e das pessoas que vão chegar até nós e como lidar com essas pessoas, não oprimindo, mas andando e abraçando essas pessoas, andando junto. Mas acima de tudo, de hipótese alguma, abrir mão dos princípios bíblicos das Sagradas Escrituras. Que Deus abençoe você no nome de Jesus.